Boa noite aos meus irmãos, a todos que estão aqui, os encarnados e desencarnados. Mais uma vez estamos aqui para realizar o culto do Evangelho. E em agradecimento ao nosso Mestre amado Jesus por mais essa oportunidade de podermos estar aqui, realizando mais essa tarefa na seara do nosso Pai, com muita alegria, com muita satisfação, com muito amor e carinho. E tentando, dentro do meu conhecimento, do meu entendimento, levar um pouco o esclarecimento da leitura do Evangelho que cairá essa noite, rogando aos benfeitores amigos que possa vir nos auxiliar no esclarecimento, no entendimento da lição que cairá essa noite para nós. E rogando, Pai, a tua bênção, a tua proteção e o teu amparo. E com a oração que o Senhor nos ensinou, nós vamos dar por aberto o culto do Evangelho desta noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, perdoa, Pai, nossas ofensas, assim como nós perdoarmos os nossos ofensores, e não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Gratidão. Nós vamos abrir o Evangelho nesse instante. E a lição que caiu para nós hoje foi: bem-aventurados os que são misericordiosos. Capítulo 10. Não julgues para não seres julgado. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E nós vamos ler o item 11 e o 12. Não julgues para que não seja julgado, pois serás julgado conforme tiver julgado os outros. E serás medido pela mesma medida com que mediste os outros. Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Então os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério, e a fizeram ficar em pé no meio do povo. Disseram-a: Jesus, Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena, na lei, apedrejar as adúlteras. Qual é o vosso sentimento sobre isso? Diziam isso, tentando-o para ter do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Como continuasse a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: aquele dentre vós que não tiver pecado, atire-lhe a primeira pedra. Depois, inclinando-se de novo, continuou a escrever na terra. Mas eles, ouvindo-o falar assim, retiraram-se um após outro, os velhos saindo primeiro. E assim Jesus permaneceu só com a mulher que estava no meio da praça. Então Jesus, erguendo-se, disse-lhe: mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém te condenou? Ela lhe disse: não, Senhor. Jesus lhe respondeu: eu também não te condenarei. Vai e não peques mais. João capítulo 8, versículo 3 ao 11. E nós vamos agradecer a Deus, por essa lição maravilhosa que caiu para nós hoje, que nos traz grande esclarecimento e ensinamento e nos chamando sempre a atenção para a reflexão. Cada lição desse livro sagrado nos chama a atenção para a nossa reflexão do nosso dia a dia e das nossas atitudes. Aqui nessa lição Jesus fala sobre o julgamento. É o que nós mais gostamos de fazer, que é o mais fácil de fazer, do que olhar e sentir o sofrimento e a dor do nosso próximo. Achar que nós estamos sempre acima daqueles irmãos menos favorecidos, ou daqueles irmãos que ainda não têm a compreensão e o entendimento dos ensinamentos do nosso Pai. Aí nós nos julgamos que somos melhores, mais entendidos, mais conhecedor dos ensinamentos do Pai. E nós agimos e pensando dessa forma, nós estamos julgando os nossos irmãos também. Então nós temos que refletir muito dentro desses ensinamentos, porque o Pai não julga ninguém, o Pai não critica ninguém, Ele nos dá sempre a oportunidade, sempre com o seu olhar, com suas palavras doces e amorosas,
Ele está nos dando a oportunidade, assim como ele disse para essa irmã: cadê os seus acusadores? Ninguém te acusou? Ela respondeu que não. Ele disse que também não ia acusar, que ela seguisse o caminho dela e que não pecasse mais. Então é isso que nós temos que refletir e buscar a fazer. Se nós hoje erramos, vamos orar, pedir a compreensão, a sabedoria, para que no dia de amanhã nós não cometemos os mesmos erros de hoje. Porque Deus não nos castiga e nem nos condena, Ele está sempre nos dando a oportunidade, assim como Ele já nos criou com o nosso livre-arbítrio. Nós é que devemos saber o que nós temos que fazer com ele, fazer o bom uso desse livre-arbítrio, para que nós possamos ser dignos dos ensinamentos do nosso Pai, ser digno da sua oportunidade que Ele está nos dando de estar seguindo a sua pegada. Então não vamos ficar julgando, igual nós estamos vendo pelo que o país está passando, tanto julgamento, tanta crítica, tanta blasfêmia, tantas vibrações negativas. Se nós rezando, se nós orando, as coisas já estão caminhando para esse lado, já está dessa forma, difícil para todos nós, não é só para um nem para outro. Imagina nós criticando e vibrando energias negativas. Aonde que nós vamos parar? E nós temos a nossa causa e efeito, né? Tudo que nós fizermos, nós vamos ter um retorno. Os nossos destinos são nossas escolhas. Então nós temos que escolher bem, escolher o nosso caminho que nos leva ao aprendizado, à evolução, que nos leva ao ensinamento, à compreensão com tudo e com todos. Porque todos nós aqui somos filhos de Deus, todos nós estamos aqui no mesmo caminho do aprendizado, da evolução, tentando sempre acertar. E com a nossa ignorância, com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho, nós estamos errando cada vez mais, a partir do momento que até nós julgarmos, né, o nosso próximo, nós estamos errando. Quando nós criticarmos, estamos errando. Porque quem somos nós? Se Jesus, que é Jesus, não condena, não julga, não critica, o que nós temos que fazer isso? Nós não somos ninguém. Nós somos seres errantes. Nós somos seres pecadores. Nós somos seres que nós não sabemos o caminho a escolher ou qual é o melhor. Estamos sempre errando. Mesmo dentro de uma casa religiosa, mesmo já tendo essas instruções maravilhosas dos ensinamentos do nosso Pai, nós ainda erramos, porque a partir do momento que nós apontar o dedo a um irmão que esteja fazendo ou falando algo que não seja certo, nós estamos errando também. E assim como nós apontamos os dedos, como nós julgamos o nosso próximo, tem outros lá fora ou perto de nós mesmos, julgando a nossa maneira de ser, as nossas atitudes, as nossas ações. Então, é dessa forma que nós temos que refletir nos ensinamentos do nosso Pai, para que nós possamos, pelo menos, falar, ser digno de seguir as pegadas do Pai, com a consciência mais tranquila, mais leve, com mais perseverança, com mais vontade de aprender e praticar, porque também estudar e não praticar, não resolve. Porque é onde que eu acabei de falar agora, não adianta nós estarmos numa casa religiosa e ficar cometendo esses atos. Por quê? É porque nós só lemos e não colocamos em prática. Nós não estudamos a fundo os ensinamentos do Pai. Nós ainda não estamos compreendendo o que é a verdadeira caridade, o que é a compreensão, a abnegação, a indulgência. Porque assim que nós queremos e gostamos que todos sejam indulgentes conosco,
nós também tem que ser, porque nós só vamos receber aquilo que nós doarmos. Se nós doarmos a benevolência, nós vamos receber a compreensão. Agora, se nós doarmos a crítica, o julgamento, nós vamos ser julgados e criticados, sem contar que nós estamos agindo de maneira errada. Então vamos refletir nos ensinamentos do nosso Pai. Não julgues para não seres julgado. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E quem é nós que não temos pecado? Nós somos todos pecadores. Se nós não estamos errando agora, se nós não temos pecado agora, mas nós trazemos de outras vivências, porque essa nossa caminhada não é a primeira caminhada terrena que nós estamos tendo. É uma nova oportunidade que Deus está nos dando para que nós possamos nos melhorar, nos evoluir dentro de Deus ensinamentos. E na medida que nós julgarmos, nós seremos julgados da mesma forma, porque nós não somos perfeitos, nós não somos diferentes de ninguém. Então, assim, eu entendi a lição do Evangelho, e agora eu vou fazer a leitura de uma mensagenzinha do livro Vigiai e Orai, de Carlos Barcelo e irmão José. Perseverança. Perseverança é esforço continuado, sem esmorecimento algum. É obra de paciência e determinação no que se pretende alcançar. Quem desanima não conclui qualquer tarefa. Quem não persiste no que faz, deixando com frequência uma coisa por outra, nada consegue produzir. Toda construção sólida demanda tempo. As edificações espirituais requerem disciplina. Se a semente germina relativamente depressa, custa-lhe produzir. Quem não se fixa em determinada atividade, não logra em parte alguma o êxito que almeja. A inconstância é um desperdício de energias. A perseverança é capaz de transformar a atividade considerada de menor importância em tarefa indispensável. Então a mensagem já veio aqui falando de uma palavra que eu falei agora mesmo, perseverança. Nós temos que ter perseverança. Nós temos que acreditar no dia de amanhã. Nós temos que acreditar que amanhã será melhor, que essa fase difícil que nós estamos passando, que estamos vivenciando, ela vai passar. Só que nós temos que ter confiança no nosso Pai e estar sempre nas nossas preces, orando, rogando ao Pai, não julgando, não criticando. É dessa forma que eu estou entendendo, que eu entendo que as coisas têm que ser dessa forma, né? Porque se nós orando já está difícil, imagina nós blasfemando, reclamando, criticando, julgando, desejando mal, não vai levar a lugar nenhum. Muito pelo contrário, nós vamos atrair cada vez mais coisas negativas. As coisas se tornam cada vez mais difíceis de ser realizadas, de ser melhoradas para cada um de nós, principalmente para o nosso planeta, para o nosso país. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ampare, que essa foi a lição que eu entendi hoje. E nós agradecemos ao nosso Mestre amado Jesus e a todos os benfeitores desta casa. E rogamos, Mestre amado Jesus, juntamente com a Virgem Santíssima, que possam estender essas bênçãos, essas luzes, essa vibração de paz, de saúde, de harmonia, em favor deste planeta Terra e de toda a humanidade que nela está caminhando, tanto encarnado como desencarnado. Rogamos em favor de todos os nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nos orfanatos, nos asilos, nos sanatórios, nas cadeias públicas e nas penitenciárias. Mestre Jesus, que em seu nome rogamos a Virgem Santíssima que ampare a todos esses nossos irmãos desamparados, que estão nas sarjetas, que estão caminhando sem direção, sem rumo, sem nenhum sentido na sua vida, na sua vida. Rogamos em favor de todos aqueles do país que se encontram em guerra, aqueles irmãos que estão passando pela miséria da fome, da dor,
da perda dos seus entes queridos, da perda de todos os seus bens materiais, do seu aconchego do seu lar. Jesus, misericórdia, derramai a vossa bênção, a tua misericórdia em favor de cada um desses nossos irmãos. E perdoar, Senhor, a todos esses nossos irmãos que estão praticando essa atrocidade, porque eles não sabem o que estão fazendo. E assim, Mestre amado Jesus, nós vamos dar por encerrado o culto do nosso lar, o culto do Evangelho da casa certa, nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas ofensas, assim como nós perdoarmos os nossos ofensores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, trabalhadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Gratidão, 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 Senhor.